Você é uma daquelas pessoas que talvez já deveria ter morrido ou até mesmo conhece pessoas assim? Vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre o Evangelho nos traz um desafio e é muito bonito podermos entrar em cada história bíblica, poder conversar um pouquinho sobre aquilo que são esses personagens, esses homens e mulheres de Deus que tantas vezes nos ensinam o caminho justamente da santidade. Então vamos mergulhar aqui um pouquinho mais nas histórias de Moisés e entender como Deus fez deste homem justamente aquele que levaria o seu povo até a chegada ali na Terra Prometida. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está em Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 15. Lembro também a vocês, que possam também acessar aí através da descrição do vídeo nos nossos grupos de WhatsApp, fazer a sua inscrição e receber diretamente para compartilhar aí justamente no seu WhatsApp. Bom, a palavra diz o seguinte: naquele tempo, um homem da família de Levi casou-se com a mulher da mesma tribo. E ela concebeu e deu à luz um filho. Ao ver que era um belo menino, manteve-o escondido durante 3 meses. Lembra que havia então uma perseguição justamente do faraó contra aqueles que eram justamente hebreus, porque estavam crescendo muito. Então era para se matar, jogar no Nilo todos aqueles que fossem homens. Então todas as crianças, verificava se era homem ou se era mulher, se fosse homem, então deveria morrer. Então ela estava justamente nessa circunstância, tinha que esconder o bebê e cada vez mais, lógico, vai passando o tempo, fica difícil esconder, porque a criança vai crescendo. Então estava vivendo nesse tempo, mas não podendo, diz a palavra, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, pôs dentro dela a criança e deixou entre os caniços na margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou a certa distância para ver o que ia acontecer. A filha do faraó desceu para se banhar no rio enquanto suas companheiras passeavam pela margem. Vendo então a cesta no meio dos caniços, mandou uma das servas apanhá-la. Abrindo a cesta, viu a criança, era um menino que chorava. Ela compadeceu-se dele e disse: é um menino dos hebreus. A irmã do menino disse então à filha do faraó: queres que te vá chamar uma mulher hebreia que possa amamentar o menino? A filha do faraó respondeu: vai. E a menina foi e chamou a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher: leva este menino, amamento para mim, e eu te pagarei o teu salário. A mulher levou o menino e o amamentou. Quando já estava crescido, ela levou a filha do faraó, que a adotou como filho e lhe deu o nome de Moisés, porque disse: eu o tirei das águas. Um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus. Viu sua aflição e como um egípcio maltratava um deles. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando e disse ao agressor: por que bates no teu companheiro? E este replicou: quem te estabeleceu nosso chefe, nosso juiz? Acaso pretendes matar-me como mataste os egípcios? Moisés ficou com medo e disse consigo: com certeza o faraó se tornou conhecido. O faraó foi informado do que aconteceu e procurava matar Moisés, mas este, fugindo da sua vista, parou na terra de Madiã. Olha só que interessante o que nós temos aqui. Temos um homem que, entre aspas, deveria estar morto. Morto por quê? Porque deveria justamente perecer diante do rio Nilo, porque era um menino, deveria ser morto pelo faraó. Depois a mãe ainda, uma tentativa de poder salvá-lo, de poder justamente ter ainda a sua vida, desesperadamente coloca no rio Nilo a fim de que alguém o pegue. E ele, que podia se perder ali no rio Nilo, ser levado pelas águas, foi encontrado justamente pela princesa, pela filha do faraó. E as coisas começam a acontecer de uma forma extraordinária. Ele cresce
sendo criado como um príncipe dentro justamente do palácio, deve ter se formado justamente na arte da guerra, aprendido tantas coisas, mas ao mesmo tempo se vê logo um ato dele de defesa do seu povo ao ver um egípcio justamente agredindo o seu povo. Então o que ele faz? Ele, justamente vendo a situação que estava acontecendo, a agressão, ele se faz também forte e mata aquele egípcio. Ou seja, ele que foi salvo, ele que tantas vezes foi poupado a sua vida, agora tira a vida de outros que estavam agredindo um semelhante seu. Ele não consegue controlar aquilo que é a sua fúria, a sua raiva. E é muito interessante porque você vai ver que ao longo do tempo o povo vai pegar no pé de Moisés. O povo vai justamente colocá-lo, contra a parede, vai questioná-lo, vai se opor a ele, mas ele não reage com violência. Este homem que agora vemos matar alguém é o mesmo que daqui a pouco vai defender o povo. Há um processo de transformação na vida de Moisés, mas para dizermos o seguinte, Deus muitas vezes poupa a nossa vida, porque tem algo maior, temos uma missão. Alguns de nós poderíamos já estar mortos por causa de um acidente, por causa de uma doença, por causa justamente de ter se colocado em outras situações de perigo, enfim, poderíamos estar mortos ou conhecemos pessoas assim. Essas pessoas se tornam um dom. Quantas pessoas que conheço, nossa, meu pai deveria ter muitas vezes agido com violência, né? Quantas pessoas que eu conheço cuja mãe tentou o aborto, e hoje são pessoas que ajudam várias outras pessoas. No fundo, há uma dimensão que vai além da física, que Deus também quer nos falar com isso. Que à medida que nós, entre aspas, nos tornamos como mortos, à medida que nós perdemos a vida e que temos ciência de que nós não deveríamos estar, entre aspas, vivo, que nós temos ciência que devemos doar completamente a nossa vida ela se torna um foco de graça de Deus, ela se torna um instrumento nas mãos de Deus para que se possam realizar prodígios de graças. Assim acontece na história de várias pessoas. Você vai percebendo o que Deus, então, quando esta alma começa justamente a perder-se, no sentido de diminuir, de deixar que uma certa morte opere. Que morte é essa? Morte da vontade, morte de que eu quero aquilo, eu desejo aquilo. Sim, você deve sonhar com as coisas, deve ser um grande sonhador, mas ao mesmo tempo livre de todas as coisas. Livre porque Deus pode te levar para onde Ele quiser, da forma como Ele quiser. Então você começa a ganhar esta liberdade, você começa a te deixar justamente a tua vida nas mãos de Deus, e aí o que acontece? Deus, ele vai agindo e ele vai transformando a nossa vida, como transforma a vida de Moisés, que antes não podia conter justamente aquilo que é a vontade, a ira, a raiva. Passa a ser um homem que por muitas vezes contém a sua ira, a sua raiva e contém também a ira de Deus sobre aqueles que justamente pecam contra ele. Percebamos essas graças. Deus tem chamado vários de nós também a este caminho. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.